Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agro Nacional já está no ar. O nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. A pecuária segue em destaque no programa e hoje vamos falar sobre a tecnologia que chega para criar uma nova forma de trabalho, a pecuária de precisão. Vamos saber mais sobre a AgroTools, uma maneira de conectar territórios e negócios no campo. E no Agro Entrevista da semana, Gustavo Guadagnini, diretor executivo do The Good Food Institute no Brasil, fala sobre proteínas alternativas e explica o que é a carne cultivada. E você conhece o aplicativo que ajuda agricultores a identificarem os inimigos naturais das pragas nas lavouras? Nós vamos mostrar já, hein? E tem mais, uma receita deliciosa de frigideira de pinhão. Gostou? O Agronacional está só começando. A grande reportagem da semana sobre a pecuária leiteira chega ao fim hoje, tratando de pecuária de precisão. Agora o produtor consegue, por meio da tecnologia, cuidar de cada animal do rebanho de forma diferenciada, o que representa mais economia, segurança e maior oferta de produtos para as futuras gerações. Dá só uma olhada. Segundo o Anuário da Pecuária Leiteira, as regiões Sul e Sudeste concentram a maior produção, 66%, e grande parte feita pela agricultura familiar. Mas daí fica a pergunta, será que essas pequenas propriedades vão ter espaço nesta pecuária do futuro? A resposta é sim, se a tecnologia chegar ao produtor. E isso acontece através das cooperativas e também órgãos de pesquisa, como o Epagre e Embrapa. Tem muita gente que acha que esse novo mundo digital vai expulsar produtor da atividade. Vai expulsar produtor da atividade que não esteja vinculado aos novos tempos, como vai destruir várias outras profissões. Nós precisamos fazer agricultura que dependa menos da instabilidade que vem da natureza. A Embrapa, por exemplo, tem parcerias fortes com cooperativas para a implantação nacional do projeto Balde Cheio, que busca aumentar a produção e reduzir os custos. Propriedades como a do Joel de Ituporanga, também em Santa Catarina, são tratadas como pequenas empresas. Se tu não saber o que é tua propriedade, tu não controla o gasto, controla a despesa, toda a anotação, como é que tu vai saber se ela está dando lucro ou não, né? Transformou não só as propriedades que participaram do programa, mas sim muitas outras propriedades na região que copiaram, então, todo esse trabalho que nós desenvolvemos juntamente com a Embrapa na região. Outro termo comum nestes novos tempos é a pecuária de precisão, o tratamento individual para cada vaca do rebanho. É daí que entram as ordenhadeiras robotizadas, que através de sensores e outros equipamentos fornecem informações em tempo real ao agricultor. Com estes dados, o pecuarista, ao invés de cuidar por lotes, passa a cuidar de cada vaca da forma que ela precisa. Então, se eu sei que aquela vaca está no cio, eu consigo inseminar ela no horário adequado. Se eu tenho um alerta que essa vaca está doente, eu consigo ir lá e fazer um exame clínico nessa doença. Coisas que eu demoraria, às vezes, no caso de uma doença, 2, 3 dias para perceber pelos funcionários que aquela vaca estava doente. A partir do momento que o produtor detecta uma doença em fase inicial, economiza de forma dupla. Gasta menos com tratamentos e deixa de perder produção. Os sensores também são interligados com softwares e aplicativos de celular. A tecnologia está no campo e, inclusive, tem atraído os jovens. Está na hora do produtor se vincular ao filho e mostrar que esse mundo já está chegando. Os jovens querem trabalhar com leite porque entenderam que trabalhar com leite não vai ser tão doloroso, tão sofrido, tão complicado como foi e ainda é para os seus pais. E a sustentabilidade está só no começo. Se hoje já é feita a fertirrigação, a integração lavoura, pecuária e floresta e sistema silvipastoril, para os próximos anos isso deve se intensificar e não com a visão de que aumenta os gastos na propriedade. Esse termo sustentabilidade, ele implica para o produtor de leite uma oportunidade. Ser sustentável significa ter rentabilidade econômica para a atividade se perpetuar, significa ter qualidade de vida
e significa ter preservação ambiental. Isso inclui também medidas para a produção mínima de gases que geram o efeito estufa. E que esses possam, num critério de sustentabilidade, serem incorporados novamente ao sistema de produção, por exemplo, através do sequestro, como a gente usa tecnicamente, né, da absorção do carbono na forma de árvores ou das raízes da pastagem quando bem manejadas. Segundo a Embrapa, as novas gerações conhecidas como X e Y são mais exigentes, têm gosto pela inovação, buscam por produtos premium ou gourmet, feitos principalmente por agricultores locais e artesanais, e estão atrás também de produtos com novos sabores e texturas. Se o consumidor percebe que aquele produto, vamos dizer o caso do leite, vem de propriedades onde os animais são mantidos numa situação de conforto, onde os produtores se sentem orgulhosos dessa produção, ele vai estar disposto a sempre comprar aquele produto. Será que então vale a pena investir na produção de leite? Nos últimos 20 anos, o consumo médio de cada brasileiro aumentou em 37 litros. No cenário a médio prazo, aparece também a exportação. Nós não somos um país como um todo, o Brasil como um todo, preparado para entrar no mercado internacional de maneira competitiva. Então, é bom que a produção seja puxada pela demanda. É assim que acontece, e não a produção acontecer sem coordenação. Também uma segunda linha de pensamento, imagino que num curto a médio prazo a gente tem uma demanda maior por derivados de leite. O consumo per capita é baixo comparado com países europeus, países aí considerados de primeiro mundo. O leite não pode ser visto como uma atividade de aventureiros em que se entra quando nenhuma outra deu certo. É preciso investimento em conhecimento que vai manter as novas gerações na atividade. É necessário que o produtor decida se quer ou não estar na atividade. O preço de hoje não pode interferir na decisão de você ficar ou não. Quem faz a decisão de ficar tem que necessariamente estar preocupado em reduzir custos, porque o preço é dado pelo mercado. Se por um lado vem muita novidade, por outro, a tecnologia chega para aperfeiçoar o que já é simples, como a produção artesanal de bem-estar animal e principalmente preservação do meio ambiente. Obrigada pela parceria, Canal Vale Agrícola, e parabéns pela bela reportagem. A tecnologia ganha força no campo e para conectar territórios e negócios tem gente trabalhando com o setor nesse serviço de condução do homem do campo ao mundo da internet. A AgroTools é um exemplo, mas como será que nasceu essa ideia, hein? Vamos saber? A AgroTools nasceu de uma inspiração de diminuir a distância das informações do campo com os tomadores de decisão em relação ao campo, né? Quando a gente fala em tecnologia, você tem tecnologias muito simples que ainda não estão sendo aplicadas no campo. A gente começa pelo básico, que seria uma caderneta digital. Ainda tem muita coisa sendo feita no campo no papel, isso não vai para lugar nenhum e não ajuda a tomar decisão. Então, a AgroTools sempre olhou a tecnologia num primeiro momento de fornecer informações de qualidade, com precisão, histórico, estruturadas para que a decisão pudesse ser melhor tomada, inclusive de adotar ou não uma agricultura de precisão. Então, nessa linha de decisão, colocou outros tipos de tecnologias, são tecnologias mais simples, são sistemas de contabilidade ou RPs, né? Com maior ou menor sofisticação a depender do público, usar imagens de satélite hoje públicas, que tem um monte já, ou seja, que você pode acessar. Tem solução que a gente está resolvendo. Você tem um sensor que coleta uma informação, que pode jogar na internet essa informação, mas você não tem conectividade. Então, nesse caso, a gente tem um aplicativo que ele consegue conversar com o sensor, armazenar aquilo offline e depois, quando ele está conectado, ele joga aquilo para
para um ambiente de consumo de dados e tal. Então você tem um problema ainda de conexão, está melhorando, você cada vez mais tem produtores com smartphone, com sinal de internet, mas isso ainda não é uma realidade para o Brasil inteiro. Então, aonde tem internet, a internet das coisas com certeza ela vai mais rápido. Nos rincões aí do país ainda tem uma estrutura muito pesada que aí só grandes grupos têm conseguido fazer, que é primeiro se conectar para depois fazer uso. A inteligência artificial, eu acho, para chegar no campo, ela ainda está engateando. O futuro já começou, né? Mas eu acho que a maior que a gente vem trabalhando, ou seja, a Agrotus hoje ela tem uma solução ela endereça a solução para 6 públicos, né? A gente costuma dizer que a gente atua no antes da porteira, ou seja, todas as indústrias de insumos. Depois a gente tem o depois da porteira, que são as indústrias que se alimentam daquilo que são abastecidas pelo que sai do território, as agroindústrias, o varejo, etc. O mercado financeiro, que ele atua, vamos dizer, tanto antes quanto depois, mas também no durante a porteira. Então a gente atua com toda a parte de insumos, mercado financeiro, seguradoras, a agroindústria em geral e a parte de varejo lá na ponta. O que a gente enxerga de futuro é que cada vez mais, tendo informação mais qualificada, que todos esses players possam se abastecer das mesmas informações e essas informações possam se validar, ou seja, como que o ecossistema do agronegócio funcione baseado em informações cada vez mais precisas, que essas informações mais precisas estejam cada vez mais sob domínio e conhecimento do dono dela, que é o produtor, e que cada um receba e use somente aquela parte da informação que lhe importa. Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha a última parte da nossa conversa com o diretor executivo do The Good Food Institute no Brasil, Gustavo Guadagnini. Ele explica o que é carne cultivada. Você vai ver ainda um aplicativo para detectar pragas nas lavouras e uma receita de frigideira de pinhão. Fica com a gente, nós voltamos já já. Estamos de volta com o Agro Nacional, seu ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. No Agro Entrevista de hoje, o diretor executivo do The Good Food Institute no Brasil, Gustavo Guadagnini, conclui sua participação nesta semana. Ele fala sobre o setor de proteínas alternativas, que inclui a carne cultivada, e alerta sobre os benefícios dessa carne para a saúde humana e também para o meio ambiente. Carne cultivada é o conceito que é. Se as pessoas gostam tanto de comer bife, gostam tanto de comer frango, gostam tanto de comer peixe, vamos fazer esses produtos através da reprodução celular. Eu vou literalmente tirar uma célula de um animal, fazer como se fosse uma biópsia, então tirar uma célula do tamanho de um grão de gergelim, alguma coisa bem pequena, e reproduzir essa célula dentro de um ambiente de fábrica, né? Hoje em dia dentro de um laboratório, mas aí quando a gente começa a produzir, vira uma fábrica. E aí, para reproduzir essa célula, eu tenho que fazer alguns processos, né? Eu preciso alimentar essa célula através de um líquido que chama meio nutritivo. Então, eu vou pegar uma célula, vou colocar no meio nutritivo e vou manter ela dentro de uma máquina que chama bioreator. O bioreator controla as condições de temperatura e pressão. Pensa que o nosso corpo tem essa temperatura estável, né? A gente precisa manter, a gente está sendo medido agora com a história do Covid, nossa temperatura está sendo medida. Aqui é a mesma coisa. Para a célula ficar viva, eu preciso que ela esteja na temperatura certa do corpo do animal, recebendo os nutrientes certos que ela receberia no corpo do animal. E aí ela se reproduz. A partir daí, o desafio que eu preciso fazer é como que eu oriento esse crescimento, né? Porque a carne que a gente come não é só carne moída. Quando eu vou olhar para uma picanha, por exemplo, ela é músculo com uma capinha de gordura. Então aí entra uma etapa final de um processo que é como se fosse um andaime nanocelular bem pequenininho, não dá para ver a olho nu, que esse andaime vai orientar o crescimento, as células vão grudar no lugar certo, vão colar no lugar certo e a gente vai orientar o crescimento e fazer um bife feito a partir de células. Tem um vídeo super interessante de uma das empresas dos Estados Unidos, onde eles tiraram a célula de um frango, fizeram carne de frango e depois serviram a carne de frango com o frango vivo do lado deles. Então eles estavam comendo um animal e esse animal estava vivo andando do lado deles. Isso é surreal e isso já está acontecendo agora. O primeiro país que regularizou completamente o consumo desse tipo de produto é Singapura.
Em Singapura, você já consegue ir num restaurante e comer frango feito a partir de células. Inclusive, uma notícia super nova, assim, super recente, que começou a acontecer pouco tempo atrás, agora você já pode pedir esse tipo de carne nos aplicativos de delivery. Então você pode pegar o seu celular e comer em casa uma carne de frango que foi feita 100% a partir de células. Essa tecnologia, né, vai permitir com que a gente consiga produzir carne num ciclo, primeiro, muito mais curto. Então a gente vai estar falando em 40 dias, alguma coisa nesse sentido para a produção dessa carne e usando muito menos recursos do meio ambiente. Chega a usar 95% menos recursos do meio ambiente. Além disso, essa carne, ela não corre o risco de contaminação por doenças, não corre o risco de ter uma salmonela, de ter uma doença da vaca louca, todas essas doenças que a gente sabe que as produções animais podem ter. Segundo o diretor do The Good Food Institute, Gustavo Guadagnini, até 2024 a tecnologia da reprodução celular chegará ao Brasil. Vamos ver? Uma das maiores empresas de carne do Brasil já anunciou que fez uma parceria com uma startup, que é uma empresa nova em Israel, para trazer esses produtos para o Brasil. Então, em 2024, eles prometem que já vai ter carne cultivada sendo vendida aqui no Brasil e a gente vai poder consumir. Então, olha que coisa louca, né? Parece uma coisa de ficção científica que não vai acontecer nunca, mas já tem empresa brasileira fazendo para trazer para o mercado brasileiro até 2024. Está batendo na porta, a gente vai ver, a gente vai viver esse momento em que o ser humano conseguiu fazer carne a partir de células. Olha que transformação mais surreal do nosso sistema de alimentação. A gente agora consegue fazer qualquer tipo de carne na escala que a gente quiser. Não só carne de boi, por exemplo, né? O GFI, por exemplo, tem uma parceria com o governo do estado do Amazonas. E lá ainda se consome muito carne de caça, apesar de ser ilegal. Então tem gente que come o peixe-boi, tem gente que come sopa de tartaruga, churrasco de arara. Agora eu posso, por exemplo, tirar uma célula do peixe-boi, fazer carne do peixe-boi sem matar nenhum animal e vender do Brasil para o mundo inteiro. Eu posso ir num bistrô da França, comer carne de peixe-boi, que era um animal que só existe na Amazônia brasileira, ameaçado de extinção, e sem machucar nenhum animal. Inclusive, talvez gerando royalties, né, gerando direitos dessas células que podem ser usados para salvar o animal de verdade. Eu tenho muita esperança num mundo melhor, onde todas as pessoas vão ter acesso à comida. Uma coisa que é fato é que a gente não vai alcançar esse mundo com uma única solução. Não tem uma coisa só que resolva todos os problemas. Tem várias pessoas fazendo vários tipos de iniciativa, então que vão desde a redução do desperdício, os melhoramentos que estão sendo feitos na produção dos produtos mais tradicionais, então para produzir carne, eliminando, por exemplo, diminuindo os impactos ambientais, fazendo com que a plantação numa mesma fazenda neutralize as emissões de carbono, e também essas novas tecnologias, como por exemplo as proteínas alternativas. Se a gente investir muito em ciência, se a gente ajudar essas indústrias a se desenvolverem, existe um mundo no nosso futuro onde todo mundo vai ter uma comida de qualidade no seu prato. Precisa de muito investimento em ciência e tecnologia, precisa de muito desenvolvimento industrial, precisa de muito investimento em inovação, mas a gente consegue fazer. E agora vamos falar de um aplicativo desenvolvido pela Embrapa que ajuda os agricultores a identificarem os inimigos naturais das pragas nas lavouras. O guia gratuito está disponível para celulares e tablets que usam o sistema operacional Android. Confere aí. O nome do aplicativo é Guia INAT. Guia porque ele se propõe a ser um guia de informações, de imagens para o agricultor, para quem busca essa informação no campo. In vem de inimigos, INAT de naturais, porque inimigo natural é um nome que se dá para os agentes naturais de controle, tá? Quem faz, então, o controle de pragas no campo de forma natural. Os usuários podem ter acesso ao aplicativo diretamente no Google Play, colocando guia INAT na procura, INAT com 2 N's, né, que a gente já disse, IN de inimigo, NAT de natural. E quando baixar, o usuário vai ter acesso a uma lista de agentes naturais de controle,
tá? A gente, lá no aplicativo, só temos os macro-organismos, porque também existem agentes naturais de controle que são micro-organismos, mas no aplicativo a gente se pautou apenas nos macro, tá? Que são aranhas, insetos que são controladores de pragas agrícolas. O aplicativo é importante para o agricultor porque o agricultor se depara no seu dia a dia com uma infinidade de insetos no campo. E às vezes é muito difícil ele saber se aquele inseto é uma praga, né? Um organismo que pode causar alguma injúria, algum dano econômico, né? Que ele precise fazer um controle, necessite de um controle, de organismos que são benéficos, que ao contrário das pragas que se alimentam das plantas cultivadas, esses outros organismos chamados de inimigos naturais, eles são controladores, eles se alimentam de outros insetos, fazendo então um controle natural, sem necessidade de uso de inseticidas, por exemplo, químicos. Então isso é bem importante para o agricultor, porque isso está sendo oferecido pela natureza, né, de forma gratuita, sem impacto, né, para o solo, para os usuários, para os aplicadores, né, para os próprios agricultores. Então isso é bem interessante, porque eles estão lá e muitas vezes os agricultores não se dão conta disso. Então o aplicativo, ele traz informações, ele traz imagens desses organismos benéficos para que, na dúvida, o agricultor possa fazer uso dessa galeria de imagens do aplicativo e diferenciar, né? Lá não tem as pragas, mas tem os organismos benéficos. E aí ele pode se acostumar, né, com essa visualização no dia a dia e logo perceber que a sua lavoura, o seu cultivo, está repleto de agentes controladores, né? Então ele preservar esses agentes controladores ao invés de temê-los, né? O aplicativo, ele pode ser uma ferramenta diária para agricultores que adotam a agroecologia, né? Agricultura de base ecológica, claro, é uma grande ferramenta para isso, mas o que é mais interessante é que ele também pode ajudar a agricultura convencional a usar menos inseticida. Então, à medida que o agricultor preserva os organismos que são agentes naturais de controle, ele necessita de menos inseticidas, de menos ações para intervir, para controlar pragas. Chegou aquela hora em que a gente enche os olhos e fica com água na boca só de pensar no prato já pronto. Vem aí a receita de frigideira de pinhão. Vamos aprender para fazer para toda a família? Hoje eu vou ensinar uma receitinha fácil, saborosa, frigideira de pinhão com abobrinha. Então, nossos ingredientes: óleo, cebola, abobrinha, ovos mexidos, queijo, pinhão e cheiro verde, salsinha e cebolinha a gosto. Então vamos começar pelo óleo. 2 colheres de sopa de óleo, uma cebola média picada. Então vamos deixar a cebola dourando um pouquinho. Deixa dourar. Vamos espalhar na frigideira. Terminando essa etapa, vamos deixar 10 minutinhos para ela dar um cozimento e daí depois que vamos adicionar os outros ingredientes. Vamos tampar e deixar uns 10 minutinhos.
Pessoal, nesses 10 minutinhos é bom você sempre dar uma olhadinha para como é que tá a sua abobrinha. Ó, ela já está tomando o cozimento, a cebola já está douradinha. Pessoal, agora já passou o tempo, olha como tá linda a nossa abobrinha. Vamos colocar os ovos batidos. Vamos dar mais uma mexidinha. Vamos adicionar o queijo ralado. E o nosso ingrediente pinhão também, né? Você pode laminar, pode triturar o pinhão, pode deixar ele picado. Vai de acordo com o que você gosta. Se quiser pôr mais pinhão, pode colocar, fique à vontade. Eu vou acrescentar um pouquinho mais. Vamos deixar abafar 1 minutinho. Então, pessoal, vamos finalizar a nossa receita. Olha como está. Vamos adicionar cheiro verde e um pouquinho de sal, porque como a gente já colocou queijo ralado, já contém sal. Então vamos adicionar só um pouquinho. Sal e cebolinha é a gosto. Aqui está a nossa receita, frigideira de pinhão com abobrinha, uma receita bem rápida de fazer, bem saudável. Gostaram da receita? É muito fácil de achar. Ela está aqui nesse livro, O Pinhão na Culinária, que foi feito pela Embrapa, que foi desenvolvido junto com outras autoras, a Katia, a Cristiane, a Lídia e a Geisa, e eu sou uma das autoras, Fátima. E o programa de hoje fica por aqui, mas o nosso encontro já fica marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!